Já há bastantes anos que na Habita lutamos contra a ideia generalizada de que a habitação é uma responsabilidade individual, ao contrário do que geralmente é defendido relativamente a outros direitos, como a saúde ou a educação. Não é? Na saúde, no limite, ninguém fica sem tratamento se não puder pagar. E o mesmo na educação. Mas não é isto que vemos no direito à habitação. E apesar de ser um direito igual a todos os outros na Constituição, não acontece isso na prática. E, portanto, quando surgiu a oportunidade de nos candidatarmos à Public Health Call da Fund Action, não hesitamos. O projeto que apresentámos chama-se Habitação é Saúde, construindo pontes em conjunto, e tinha como objetivo criar um movimento social interseccional no sentido de gerar debate crítico sobre a crise habitacional em curso e relacioná-lo com questões de saúde pública. Isto envolvendo aqueles que estão na vanguarda desta dupla crise, ou seja, os habitantes, as associações locais e os profissionais de saúde. Portanto, na preparação deste projeto, fomos olhar um pouco para o que já tinha sido feito em Portugal, nestas duas áreas em conjunto, e o que se confirma é que a não integração da saúde e da habitação advém somente de falta de vontade política. Com a crise pandémica, desde março de 2020, que a saúde pública tornou uma posição central na agenda política, e com as ordens de confinamento também a habitação solidificou a sua centralidade nas nossas vidas, mas sem a devida centralidade política. E também perdeu, ou seja, falamos muito de saúde pública e da habitação, mas esquecendo o contexto da saúde, ou seja, é sempre relacionado com a Covid-19. As medidas de proteção na área da habitação, que foram, creio que quase todas, aprovadas em março de 2020, ou foram temporárias e nem sempre efetivas. E apesar de na Habita reconhecermos que o Governo tomou a habitação como uma prioridade, a verdade é que as verbas e os programas apresentados no PRR são largamente insuficientes para responder às reais necessidades das pessoas e também à crise social que se tende a agravar. Para concluir, os passos que estamos a dar com este encontro e articulando os diferentes setores da sociedade que aqui estão, entre moradores, associações locais, profissionais de saúde, pretendo agora reativar um pouco esta discussão, mas saindo um bocadinho do que eu diria este blá 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 dos encontros internacionais de alto nível, onde nós não temos representação ou voz. E porque acreditamos que a habitação e a saúde, em ligação, têm que fazer parte da agenda política, das agendas públicas, pela nossa saúde, pelo direito a uma vida saudável, numa casa digna e numa cidade inclusiva. Como vocês sabem, na Habita, muita gente que procura a Habita por uma questão de dificuldade de habitação e pode ter várias ordens, despejos, mas quase sempre as pessoas referem as condições de habitação como não se pode dizer prioridade, como uma coisa com grande importância na vida delas, não é? Como eu dizia, muitas pessoas lidam com agressões muito grandes à sua saúde por parte da habitação, pessoas que vivem em alojamentos precários, carrinhas, barracas, na rua, ou mesmo em habitações onde a chuva pode entrar, não é? Paredes úmidas, sítios que não são ventilados, que nunca apanham sol. É um pouco disto que queria falar. Porque temos a ideia que uma habitação digna proporciona abrigo físico e psíquico aos moradores e implica condições de espaço suficientemente seguro e suficientemente aquecido, não é? Acho que isto é uma coisa que tem os mínimos. E temos alguns dados para mostrar a amplitude deste fenómeno. Nós sabemos que em Portugal quase 2 milhões de pessoas vivem em agregados sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida. E sabemos que casas úmidas e mal ventiladas, mal isoladas do frio, favorecem o crescimento de bolores e outros fungos que provocam alergias e infecções respiratórias. Cerca de 10% da população portuguesa, mais ou menos 1 milhão de pessoas, vive em casas sobrelotadas. Novamente, uma condição que tem grandes repercussões ao nível da saúde psicológica da família, não é? Dá tensões, dá zangas, mas a sobrelotação também dá excessiva proximidade entre as pessoas, maiores possibilidades de contágio,
Pronto. 400 mil pessoas vivem em casas que ou não têm duche, ou não têm maçaneta, ou têm infiltrações nas paredes e no teto, ou não têm luz suficiente mesmo num dia de sol. Nos censos de 2011 foram identificadas 136.500 famílias que viviam em casas sem ligação à rede de esgotos e 7.000 famílias que viviam em tendas, barracas e outras construções precárias. O que é incrível é que depois de descobrirem isso há 10 anos atrás, neste censo não havia perguntas que permitam dizer quantos residentes em Portugal ainda vivem sem esgotos, sem uma sanita em casa ou sem duche. Ou seja, essas pessoas desapareceram de facto das preocupações políticas, porque senão estávamos a fazer perguntas. Podemos analisar vários fatores que têm impacto na saúde das pessoas. Primeiro, com certeza, as deficiências estruturais, que para além do impacto físico, das lesões, dos traumas que podem causar, também podem ter um impacto na saúde mental, não é? Que depois será aprofundado melhor na mesa da tarde, provavelmente. Especialmente a má acessibilidade a uma habitação, não é? Pode colocar as pessoas, e mais uma vez, os idosos e as pessoas com desabilidades ainda mais, numa posição de grande isolamento e de dificuldade e, portanto, com um impacto muito grande na saúde mental. Para além disso, e mais uma vez já falamos disso, as baixas temperaturas estão relacionadas de uma forma bem comprovada com o risco de desenvolver doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Se é isso, se às baixas temperaturas depois acrescentamos a presença de poluição ambiental, portanto bolores, mofos, infiltração, umidade, claramente temos um cóctel explosivo para desenvolver as doenças respiratórias, nomeadamente asma, mas também exacerbações de doenças pulmonares crónicas, etc. E é interessante dizer que a mortalidade nos meses invernais é muito mais alta nos países do sul da Europa do que do norte da Europa, está bem? Porque, no fundo, isto prende-se com a falta de aquecimento dos ambientes domésticos onde vivemos. Isso é uma coisa bastante importante. Dizer-vos depois que, pronto, a falta de saneamento básico e de acesso à água potável e água segura é algo que, de facto, está extremamente ligado ao risco de desenvolver doenças infecciosas. E quando falo de doenças infecciosas, falo de doenças diarreicas, de gastroenterites, mas também em outros contextos é mesmo a falta de saneamento básico de água que expõe o risco de outras doenças bacterianas. Depois, para além disso, obviamente a sobrelotação, que é algo que é muito presente, sobretudo, eu trabalho muito na margem sul e é algo que as pessoas relatam muito, a falta de espaço pessoal, e isto está bem estabelecida a relação com o risco de transmissão de tuberculose entre as paredes domésticas. Isto está claro, e para além da tuberculose também de outras doenças respiratórias, como pneumonias, como os casos que tu reportaste. E também pneumonias víricas, e vimos isso muito bem com a pandemia, não é? Da Covid-19, mas não só, também pneumonias bacterianas. E para além das doenças respiratórias, lembrar-se também que a sobrelotação favorece outros tipos de infecções, como as infecções de pele, infecções do olho. É de facto, e os dados da literatura confirmam isso muito bem, não é nada que esteja assim, não são opiniões, é mesmo, é algo real. Pronto, deixar de dizer que eu acho que é importante também relembrar que as más condições de habitação, no fundo, criam desigualdade social, não é? E isto tem um impacto também no acesso à saúde em geral. Portanto, não é só as infecções ou as outras doenças que vamos desenvolver, mas é também o direito a aceder à saúde. Porque quando falamos de má condições de habitação não é só entre as paredes domésticas, mas também tem a ver com o ambiente à volta, com o distanciamento com os serviços, por exemplo, com o hospital. É uma coisa que a mim acontece muitas vezes, os pacientes não vêm à consulta, sobretudo nos meses invernais, porque não têm dinheiro para pagar os transportes e porque não há transportes acessíveis que permitam chegar ao hospital.
Então no verão é mais fácil fazer 10 km a pé, não é? No inverno, se calhar, isto não acontece. Portanto, acho que, pronto, para além das condições físicas do sítio onde vivemos, também é o contexto, a volta, é o bairro, é a estrutura, a falta de planeamento que também tem um impacto muito grande na nossa saúde. Pronto, a minha experiência, acho que a pandemia revelou muito o problema de falta de espaço adequado, individual para cada um, e muitas vezes se coloca o problema de pessoas que ficam na urgência muito tempo porque não temos soluções para lhe oferecer. Não têm condições em casa para cumprir um isolamento e mesmo não tendo eventualmente critérios de internamentos, ficam em macas no serviço de urgência simplesmente porque não sabemos onde os pôr. E sabem que não podem mandá-los para casa. Exatamente. Isso já nós vivíamos isso um pouco com a tuberculose, não é? Algo que a tuberculose, nós não vamos internar todas as pessoas que têm tuberculose, porque podem ficar a fazer o próprio tratamento em casa, se a casa o permitir, não é? Se a casa não o permitir, de facto, estamos com um problema grande. E não existem soluções institucionais para isso, ou muito poucas, muito insuficientes. Até hoje, o número de pessoas que necessita de habitação não é fixo. Aliás, a questão que a Maria João falou de nestes últimos censos não termos dados reais, na minha leitura, os números aumentaram muito desde esta crise que passámos 2012, 13, 14, 15 e agora com a pandemia houve muitas mais pessoas que procuraram o talude para ir morar e lá está, a nossa organização com os moradores do bairro tem a sua limitação, mas conseguimos realmente sempre convencer a Junta de Freguesia e a autarquia a colaborarem nos processos, tanto que depois fizemos uma conduta já com devida qualidade, inclusivamente os técnicos da Câmara vieram fazer a instalação e depois permitiu-se que as próprias pessoas pudessem ter contratos com, neste caso, o CIMAR. A nossa leitura é que, se estivermos organizados, conseguimos também fazer a mudança. Lá está, há pouco estava a falar também com a Joana, organizados com propostas, não podemos estar só a reclamar que não temos, e foi o que fizemos, ou seja, reclamámos, mas também fizemos propostas. E do outro lado havia disponibilidade. É claro que na altura, se recordam, tínhamos uma legislação que era o PER Famílias, que depois permitiu o levantamento dos moradores do bairro. Ou seja, isto foi tudo em simultâneo. Esta legislação apareceu em simultâneo, nós conseguimos realizar estas ações no bairro. Este PER Famílias não foi executado nem sequer a 50%. A associação continuou a trabalhar, mas esta dinâmica das populações que, depois de verem os seus problemas minimamente resolvidos, mudam de local e vêm outras pessoas novas para ou seja, esta questão da precariedade no início vai-se mantendo com determinadas famílias ou pessoas, porque conforme as pessoas conseguir trabalho e aumentar ligeiramente os seus rendimentos, elas verificam que podem se mudar e não se mantêm naquele território. Ou seja, neste caso, o talude é um local interessante para trabalhar, mas ao mesmo tempo complexo, porque nós a cada 2 ou 3 anos estamos a lidar com 70% ou 80% da população completamente nova. Ou seja, esta organização que nós conseguimos com algumas populações, temos que estar sempre a renová-la. Inicialmente, eu até também morava no bairro, a minha família, mas depois também, felizmente,
pelos nossos meios, conseguimos sair do bairro, mas continuamos a trabalhar na associação. E então temos esta dificuldade que não nos garante condições para fazermos um protesto com qualidade e de forma permanente, que é isso que achamos que é preciso fazer. Este debate tem que ser alargado e lá está, no Plano Nacional de Saúde, não é? Deixou-se de falar da habitação. Ou seja, temos que voltar a pôr isto na agenda. Temos que dizer que isto é o início daquilo que pretendemos para que também tenhamos uma sociedade o mais igualitária possível. Este direito à habitação condigna é um direito básico, ou seja, que depois vai influenciar na questão da saúde, ou seja, nós todos depois vamos pagar mais caro quando não resolvemos este problema base. Os realojamentos, os processos de realojamento que eu conheço, os políticos contribuíram para que os problemas aumentassem. Aliás, os processos que foram originados pela construção da Expo deram origem a 2 bairros ali perto do talude, que é a Quinta do Mocho, agora Terraços da Ponte, e Quinta da Fonte. Para mim, todos os problemas que se originaram ali são da culpa dos políticos. Vai-se criar ali problemas sociais que é preciso também haver condições, é preciso haver técnicos, é preciso haver estruturas para poder acompanhar estas populações. E este projeto é o projeto que a Maria João referiu, chama-se Como Ficar em Casa. A premissa é muito simples, não é? Quando chegou a pandemia e nos mandaram para casa, como é que é quem não tem casa, população sem abrigo, quem vive numa casa sobrelotada, quem vive sem água corrente, como é que se faz a higienização, etc. Portanto, e partia desta condição de precariedade habitacional e nós tentámos perceber como é que seria a maneira mais eficiente e percebemos que seria trabalhar especificamente com mulheres, não só como mulheres enquanto agentes de saúde pública, por duas razões. Percebemos que as mulheres eram protagonistas em muitas das lutas pelo direito à habitação, principalmente na área metropolitana de Lisboa. São elas que procuram mais a habita, muito mais, num número que é muitíssimo superior aos homens, e são elas que se mobilizam muitas vezes por esta questão do direito à habitação. Portanto, já eram protagonistas. Por outro lado, um estudo que o ISCTE tinha feito, logo no início do primeiro confinamento, mostrava que as mulheres estavam mais preocupadas com a sua saúde e com a saúde da sua família. E, portanto, seriam elas, se calhar, os melhores agentes para nós, para trabalhar em contexto de precariedade habitacional, perceber que contexto era esse, e por um lado mapear esse contexto, mas por outro lado encontrar aqui mecanismos para minimizar a propagação do vírus. Portanto, nós acabamos por mapear situações de mulheres e suas famílias, muitas vezes, que viviam em barracas, em bairros autoconstruídos, em casas ocupadas. Muitas delas eram migrantes, mulheres racializadas, mulheres em condição de refúgio, portanto, mulheres idosas. A questão da idade tem sido subavaliada e é também muito importante, porque temos esta ideia generalizada de que os idosos estão protegidos pela legislação existente e não é bem assim. Mulheres que ocuparam a habitação municipal, nomeadamente famílias monoparentais de mulheres com filhos a cargo, e entre elas, muitas delas tinham um percurso já de luta pelo direito à habitação e isso foi muito interessante. Nós fizemos workshops, tivemos muita sorte porque fizemos naquele período, o ano passado, do verão, portanto podemos fazer workshops físicos, podemos acompanhar o nascimento daquele que é a MUDA, o Movimento de Mulheres pelo Direito à Habitação, que foi muito interessante, aqui muito ancorado naquilo que foi o trabalho
da UMAR, da Habita, do GAT, de um conjunto das mulheres na arquitetura, estou-me a esquecer de alguém, mas, e de mulheres em situação de precariedade habitacional, portanto... E fizemos um inquérito presencial, que também foi para nós muito importante, e um manual, que é este livro. Eu tenho aqui algumas cópias, fizemos isto, que na altura acabámos por distribuir em alguns sítios. Porquê? Porque percebemos que isto era um folheto que vinha com a espacialização, e eu falo toda a minha conversa hoje é a partir do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, a espacialização de como ficar em casa. Ele depois foi traduzido para sete idiomas diferentes. Muitas vezes isto representa aqui algumas das situações onde, por exemplo, como fazer isolamento quando o quarto não tem janela, ou quando não é possível fazer como as diretivas da Direção-Geral de Saúde diziam, não é? Fique num quarto só para si. Abra a janela e a porta, e depois vemos toda aquela publicidade, ou aquela informação, que é uma informação que depois chegamos ao terreno e que é impossível de cumprir, e portanto como fazer isso minimizando, e como fazer isso chegar a toda a gente. Está na altura de repensarmos aquilo que é o desenho das próprias habitações. E, por exemplo, voltarmos a ter zonas exteriores, e a pandemia veio mostrar isso. Zonas exteriores em todas as casas, zonas exteriores privadas, zonas exteriores públicas. Portanto, a ideia de que isto até deixa de sair da habitação e passa para o ambiente, para mim, até é uma coisa que faz sentido, porque realmente não é só a casa, são os modos de habitar, são aquilo que é a conquista de mobilidade e aquilo que é a conquista, por exemplo, neste caso até de alguma independência financeira. Portanto, a questão da saúde extravasa muito as patologias de construção, se bem que estão muito associadas a ela, mas passa também muito por entendermos e compreendermos aqueles que são os modos de vida, e aqueles que são os modos de vida que nós até queremos para nós, porque todos nós gostávamos de ter comida plantada no local onde vivemos, com uma pegada ecológica baixa, não é? E saudável. Portanto, muitas vezes nós não precisamos de copiar outros exemplos, basta olhar para as hortas do talude, que muito me impressionaram na altura, porque jovens e não jovens todos trabalhavam nelas, e também nas hortas das terras da costa, ou noutras formas de habitar que são promotoras de saúde numa vivência global.